Meu Pai, o Senhor guardou esta pessoa. Apesar das muitas escolhas erradas, amizades indevidas, lugares errados que ele andou buscando a felicidade, batendo em uma em outra porta, mas o Senhor o guardou para que agora ele tivesse uma experiência contigo. Começando pelo que ele ouviu, a tua palavra, que não volta vazia. O Senhor falou e provou para ela, para ele, mostrou o que ele tem que parar de fazer de errado e o que ele tem que começar a fazer de certo, para que o Senhor possa mostrar a diferença, para que todos possamos ver a diferença entre os que não te servem, não te obedecem, não fazem caso às tuas orientações e os que sim te obedecem, e sim os que fazem caso às tuas orientações. Deus vivo de Abraão, de Isaque e de Israel, estenda a tua mão e toque agora nesta pessoa que está vivendo os piores momentos da sua vida. A vida desta pessoa está igual à vida daqueles que não te conhecem, que não creem em ti, que não conhecem a tua palavra. A depressão, a indefinição, o medo, a angústia, a tristeza, a raiva, a mágoa está enchendo o ser desta pessoa e ninguém suporta mais, nem ele mesmo se suporta. Mas agora ele invoca o teu nome. Fale, meu amigo, fale aí agora de você, fale do seu íntimo, fale destas coisas que você carrega no seu ser, pensamentos, sentimentos, essa forma de você ser com os seus familiares, de você viver, que nem você mesmo está satisfeito, nem você se suporta. Fale em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, eu não quero mais ser esse esposo ausente, essa esposa dominadora, ditadora, desconfiada. Eu não quero mais ser este filho desobediente, ingrato. Eu já não quero mais ser esse profissional incompetente, negligente. Eu já não quero mais ser este cidadão corrupto, extremista. Oh, meu Pai, ouça o que esta pessoa fala, o que só o Senhor pode ouvir e resolver. Usa esta água como ponto de contato e lava e arranca juntamente com tudo isso que está no íntimo, a doença, o vício, a depressão e tudo aquilo que faz esta pessoa sofrer. Essas muralhas externas sejam derrubadas, porque as internas ele está derrubando. A muralha da dúvida, a muralha do preconceito, a muralha da ansiedade, das desculpas. Em nome de Jesus, levante o copo com água, pois nós o declaramos abençoado. Declaramos esta água consagrada como um ponto de contato, para que você receba agora o toque do Altíssimo. Beba e tenha agora uma experiência pessoal com Deus vivo. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga todo mal, agora, fale com autoridade da minha mente, do meu coração, do meu corpo, da minha vida. Agora, esta muralha, fale o problema interno e externo. Diga, vai cair. Em o nome de Jesus, diga, saia da minha vida e não volte nunca mais. Aproxime-se do seu televisor, coloque a sua mão sobre a minha mão, pois Deus coloca um anjo aí agora, o Deus vivo que marcou um encontro com você, segura na sua mão para guiar os seus passos até o templo de Salomão, até o templo da Universal mais próximo da sua casa, porque a partir de hoje, Deus muda a história da sua vida. Respire profundo. Agradeça a Deus.
Já não peça mais nada, só agradeça e diga obrigado, Senhor Jesus, por crer em mim. Obrigado, meu Pai, por ter falado com esta pessoa por meio da Tua palavra, por meio da boca do Teu servo. Obrigado por ter falado com todos nós através dos casos verídicos aqui exibidos, que provam que quem serve ao Senhor, a sua vida é diferente, o seu caráter é diferente, a sua família é diferente, tudo é diferente. Abençoe os proclamadores do telhado que fazem possível este programa ir ao ar todos os dias, que eles sejam abençoados financeiramente, de maneira que eles tenham sempre o suficiente para si, para os seus e para continuar patrocinando este programa. E todos os que creem e concordam digam amém e graças a Deus. Você pediu a Deus para colocar alguém no seu caminho, para lhe dar uma mão amiga. Mas Deus me colocou aqui diante de você, para dizer para você que fica esperando por uma mão amiga, para te ajudar a sair dessa situação, que Deus quer ser esta mão amiga. Ele quer lhe estender a mão para lhe levantar e tirar dessa situação deplorável, vergonhosa, solitária, triste que você está vivendo. Mas para que Deus possa lhe levantar e lhe tirar dessa situação vergonhosa, deplorável que você está vivendo, é necessário que você estenda a mão a Ele. Você tem pedido a Deus: Deus, coloca alguém no meu caminho para me dar uma mão amiga. Mas Deus está esperando que você, meu amigo, levante os seus braços aos céus e busque a Ele para que Ele lhe tire desta situação. Deus vai me usar para dizer o que você tem que fazer, aonde você tem que ir e quando, para que a sua situação saia desta condição deplorável, desta condição vergonhosa, desta condição humilhante que você está vivendo. Nós temos a porta formosa aqui do templo sendo consagrada. A porta formosa representa Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Para que você possa passar por esta porta neste sábado, às 7, às 10 ou às 18 horas, quando estaremos juntos, eu estarei ministrando esta reunião dos discípulos, e é uma vergonha para você que se intitula de Deus, para você que se intitula servo de Deus, discípulo do Altíssimo, esteja com a vida no estado em que se encontra. É ou não é verdade? Por isso você vai estar conosco ao pôr do sol às 18 horas, neste sábado, quando você vai passar pela Porta Formosa. Todos que entrarão no Templo de Salomão terão que passar pela Porta Formosa, que representa Jesus, para que do lado de fora fique essa vida horrorosa que você está vivendo. Comecei de ajudante, depois cortador, tá? Mas o dinheiro vem e embora. Fui ameaçado a despejo, então a tortura é grande, né? Dentro da gente. Meu nome é Severino Rodrigues de Souza, eu sou empresário no ramo da marcenaria. Vim lá do Nordeste para cá, Pernambuco, um lugar meio difícil na parte financeira lá. Aí vim para São Paulo, né? Cheguei aqui em 79. Aí comecei a trabalhar, né?
aquele jovem que sempre sonha, né, quer ter um futuro bom, mas muita dificuldade, muita luta, trabalhando ali no Brás. Só que o dinheiro que eu peguei lá onde eu trabalhei, que eu saí de lá, o que deu para comprar foi o quê? Um fogão, uma geladeira e um armário, né, um guarda-roupa. E pagando aluguel e com ameaça, porque atrasou o aluguel, a gente não dormia direito, né? A gente sabia que tem conta para pagar, o aluguel, a gente que é responsável, que sempre trabalhou, que gosta das coisas certinhas, então era uma vergonha a gente estar com o aluguel atrasado, né? Porque a gente queria dar o melhor para o filho da gente, eu tinha uma bebezinha, né? E às vezes faltava leite para ela, né? E era duro, né? Inclusive uma vez eu estava vindo para casa e um senhor me chamou lá, que ele estava montando uma sorveteria, tudo, e falou, entra aqui e tal, tal. Eu vi aquele monte de leite lá para ele fazer o sorvete, minha filha precisando. Nossa, aquilo doeu, né? Aquilo foi duro aquele dia lá, porque eu vi a necessidade, né, da minha filha e é fácil não, né? Eu cheguei em casa e ele, uma coisa assim foi por Deus, né? Que ele falou assim, pega 2 leites aí, leva para casa aí. Eu falei, olha, meu Deus do céu, que humilhação, né? Eu peguei o leite, levei para casa, então... E foi assim que eu conheci uma pessoa lá onde eu trabalhei, você vê, tantos anos atrás, até hoje eu não esqueço o nome, Luiz, era da Igreja Universal, aí me evangelizou, tudo. Aí eu cheguei na Igreja Universal, através desse amigo aí que me convidou, né? Aí lá eu descobri por que minha vida não acontecia as coisas certas, não dava certa, né? Foi um homem do altar, um homem de Deus, através da palavra ali, que me ensinou um relacionamento com Deus, através do dízimo, da devolução, que quando eu cheguei era muito pouco, insignificante, mas era a fidelidade. E dali Deus me deu uma direção, Ele foi me orientando, né? E através dali eu vi uma pessoa trabalhando com móveis, fazendo móveis. Ali Deus me deu uma inspiração. Aí foi onde eu comecei a mexer com móveis, a trabalhar, a montar marcenaria. E hoje, graças a Deus, sou empresário da marcenaria aí. Deus me fez possuir essa empresa. E através dessa empresa, hoje, a gente dá o melhor, né? Para minha filha, para minha esposa, né? Hoje a gente tem um carro de passeio, tem um carro de trabalho, a gente pode viajar. A gente sempre viaja com a minha esposa em janeiro, né? Dou o melhor para ela, a gente come o melhor. Por quê? Porque Deus nos dá essas condições. Essa pandemia aí, a gente andou na contramão. Muita gente desesperada, sendo mandada embora, e a gente, nosso serviço dobrou, a ponto da gente não dar conta de tanto serviço. Mas isso tudo graças ao quê? É o que a gente aprendeu no início. A gente hoje, né, mora numa casa aí de 400 metros de área construída, né? A gente está com muito serviço. Eu tenho um serviço até abril de 2021 já fechado, entendeu? Os clientes aí, a gente também procura ser fiel na nossa palavra, nos prazos, que isso é muito importante para o profissional, manter a sua palavra. E hoje, graças a Deus, a gente arrebenta aí com o serviço aí. Você já recebeu ordem de despejo? Já sentiu a dor de ter que buscar doações para poder alimentar a sua família? Essa dor o senhor Severino ele sentiu, até o dia em que ele decidiu buscar ao Deus da Bíblia, fez o voto de Betel. No dia que ele decidiu fazer o voto de Betel, que em hebraico significa porta do céu, ele começou a sair do inferno que ele vivia, de humilhação, de miséria, de ordem de despejo, de não ter condições de alimentar a sua família. Esse Senhor, mesmo em uma condição deplorável, Deus abriu a visão dele. Ele passou a honrar a Deus em primeiro lugar, com as primícias, mesmo em meio a dificuldades. Deus lhe deu uma oportunidade, se tornou um comerciante. Hoje um empresário bem-sucedido, hoje um pai de família, um esposo realizado. Essa é a proposta de Deus para você, meu amigo, que está aí com ordem de despejo, você que fica dependendo de uma cesta básica, inclusive da Igreja Universal, ou do governo, ou de uma outra instituição,
para poder alimentar a sua família. Deus quer mudar a história da sua vida. Quando, bispo? Já, neste sábado, quando você passe pela Porta Formosa, você que se enquadra em uma ou mais dessas situações, falta de novos clientes, falta de novos contratos, não tem casa própria, quer dizer, o pouco que você ganha você tem que pagar aluguel e é um dinheiro que nunca mais você verá, vive de aluguel. Então, se você diz, bispo, eu me enquadro na situação do senhor Severino, horas de despejo, não tenho nem para o básico, eu me enquadro com uma dessas situações aí mencionadas. Então, meu amigo, sábado é o dia. Eu vou estar com vocês aqui no Templo de Salomão, na reunião dos discípulos. Se você se considera um discípulo, um filho de Deus, você não pode aceitar que a sua vida não reflita o poder, a grandeza deste Deus. Você conhece as promessas sagradas, mas a sua vida está aquém. A sua vida não condiz com o que está escrito na palavra de Deus. Por quê? Porque você não fez o voto de Betel. O que é o voto de Betel? É você honrar a Deus em primeiro lugar, para que você então esteja em segundo e Ele possa lhe guiar. Você vai passar pela Porta Formosa, essa porta aqui, ó, linda, maravilhosa, que representa Jesus. Chegue cedo, a partir das 17 horas, para você entrar por esta porta e receber a direção que vai ser dada na reunião dos discípulos, para que você seja cheio do Espírito de Deus. Meu nome é Jorge Carvalho, eu tenho 50 anos, sou advogado, nasci no estado da Bahia e vim de uma família desestruturada. Na minha casa era eu mais 3 irmãos e nós crescemos vendo as mazelas do meu pai em relação à minha mãe, a falta de respeito. Isso durou até uns 4, 5 anos, quando de fato eles se separaram. Por traição dele, e minha mãe ficou com a gente e passou a cuidar de nós 4. E aos 8 anos de idade eu vim para São Paulo e achei que aqui poderia mudar, mas era uma vida frustrada, parece que estava já pronta para uma vida de miséria em todos os sentidos. Não tinha alegria nenhuma, porque eu via minha mãe trabalhando de sol a sol. Minha casa faltavam as coisas, eu não tinha alegria. Para onde olhasse, eu não via motivo de viver, não via motivo para viver. Fui estudar e via nos estudos uma possibilidade de mudar toda a minha história, não só da minha vida, mas da minha família, que sempre foi uma família muito pobre. E consegui estudar, consegui fazer contabilidade, que era um trampolim para poder fazer direito, porque era inimaginável ter condições de fazer direito, até porque eu vinha de uma classe social baixa, então não tinha condições de fazer direito. E através da contabilidade eu consegui o que eu almejava, que era a condição de poder pagar uma faculdade de direito. E fui fazer com muito esforço. Fiz no 3º ano, eu não consegui pagar essa faculdade, então eu participei de um incentivo do governo. Eu até consegui me formar. Eu até fiquei feliz por ter me formado, mas o campo de trabalho não proporcionava o que eu imaginava. Eu imaginava que no 1º ano, no 2º ano, eu já tinha retorno dessa faculdade que eu havia feito. E me dediquei demais, mas não acontecia absolutamente nada. Isso era em todas as áreas da minha vida, mas principalmente profissional. Eu tinha um diploma, eu tinha conhecimento, mas isso não se transformava naquilo que eu esperava. Os relacionamentos eram também frustrantes, como a minha vida em geral, e de um relacionamento de 5 anos eu tive um filho. E aí, se estava ruim com um, para sustentar 2, então era pior ainda, uma responsabilidade sobre o meu filho também. Então, o pouco dinheiro que eu havia conseguido, eu paguei uma pós-graduação e me formei. Eu tinha conhecimento, passei a ter mais ainda naquela área que eu atuava. Eu tinha um grau de frustração, estava pior. Ao invés de melhorar, piorou, porque eu tinha conhecimento e não acontecia absolutamente nada. E quem estava ao meu redor, as pessoas prosperavam, porque você olhava, eles prosperavam. E comigo não acontecia absolutamente nada. Começa uma situação de depressão, você começa a se ver incapaz. Você começa a se achar que para que viver se as coisas não acontecem? E então, nessa situação, eu recebi um convite de uma amiga. Depois de resistir muito,
Eu resisti muito, pelo menos umas 5 vezes ela me chamou e eu acabei não indo, achava aquilo que... Eu achava que eu já conhecia a lei. O que eu vou fazer lá na igreja? O que eles têm para me ensinar? De tanto ela insistir, eu acabei indo. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, com curso de contabilidade, com curso de direito, pós-graduado, mas com a vida ruim, não era uma vida que eu esperava. Eu acabei vindo para a igreja, comecei obviamente por uma segunda-feira, né, que era o que mais me afligia, que era a parte financeira, porque era a herança que eu queria deixar para o meu filho, a herança material. Cheguei lá, achei interessante aquela palestra e a coisa começou, a minha visão começou a abrir. Eu estava ali para aprender. Eu deixei todos os meus preconceitos lá fora, porque eu vi que os meus preconceitos não levaram a nada, nem a lugar nenhum. Conhecimento eu tinha até em excesso, mas aquilo não se transformava no que eu imaginava, me faltava algo. E esse algo que me faltava era direção, e essa direção só vinha do altar. Batizei nas águas, e depois tinham mais, e as coisas começaram a melhorar, até porque eu estava obedecendo. Né, passei a ser dizimista, fiz tudo direitinho como me era ensinado. E as coisas começaram a acontecer, mas me faltava algo ainda. Eu já tinha preenchido alguma coisa, mas não havia preenchido totalmente a minha vida. Então eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu me recordo que eu acordava 2, 3 vezes na madrugada para orar. Eu fazia propósitos, porque eu tinha um desejo maior era receber o Espírito Santo. Eu entendi que sem ele eu não ia a lugar nenhum, porque aquilo estava ligado à minha salvação. Então o meu bem maior era o Espírito Santo, e eu busquei demais. E eu me recordo que numa quarta-feira, numa reunião das 18 horas, lá eu estava buscando, sedento, mas eu buscava de todo o meu coração, porque me faltava ainda o selo do Espírito Santo. Naquela busca fervorosa, o Espírito Santo desceu. E quando ele desceu, nunca mais eu fui o mesmo homem que eu entrei naquela reunião. Eu já não era mais aquela pessoa que chegou na igreja há 1 ano e meio atrás. Eu já era uma outra pessoa. A formação era a mesma, mas só que eu tinha agora o Espírito Santo. Eu tinha alguém que me guiasse, eu tinha alguém que me dava a direção. Eu tinha alguém que estava por mim, que tudo que eu fazia ia à frente. Então nada dava errado. E acima de tudo você passa a ter confiança. Aquela confiança que eu não tinha, eu passei a ter. Porque eu passei a lutar de mãos dadas com Deus. Então, a partir daquele momento, a minha vida se transformou. A minha vida era uma outra, eu não tinha mais problema. Eu não tinha mais problema interno. Externo tinha. Tinha problemas mas nada mais me abalava, porque eu já tinha o principal de tudo, que era o Espírito Santo. Então, nada mais me importava do que estava acontecendo ao meu redor, porque eu sabia que Deus era comigo. Então, hoje com o Espírito Santo, o que eu havia projetado lá atrás, isso se concretizou, porque eu tenho uma vida hoje completa. Hoje eu tenho um casamento sólido e um casamento que veio do altar. O que eu projetei para o meu filho, que era ele seguir a minha carreira, a carreira que eu escolhi, hoje ele de fato segue, mas eu como exemplo. Hoje ele faz direito, hoje ele já trabalha comigo, ele já está no escritório e ele me vê como uma referência. Nós temos uma vida hoje regalada, moramos bem, temos carros importados, viajo para outros países, já fui para Israel por 2 vezes, Alemanha, outros países, República Dominicana, mas nada se compara ao Espírito Santo que eu recebi. Eu faço tudo para que outras pessoas conheçam o que eu conheci, o que eu vivo hoje, que só foi possível por intermédio da Igreja Universal. O que eu aprendi hoje na Igreja Universal eu não troco por nada, por diploma nenhum. Tenho conhecimento lá sim, o conhecimento da lei, mas o conhecimento que eu tenho aqui da fé, a faculdade da fé, que é a Igreja Universal, eu não troco por nada. E é uma faculdade que eu jamais sairei. Ela me ensinou a viver, ela me ensinou o caminho de servir a um Deus grande, um Deus que me sustenta, um Deus que está comigo onde eu estou. Você está vivendo aquém do que Deus promete na sua palavra?
O Jorge, mesmo com pós-graduação, mesmo esforçado, ele vivia nos limites. Ele já não sabia mais o que fazer. Você está aí agora me assistindo dizendo: bispo, olha, eu vivo de um salário mínimo, auxílio do governo, eu dependo de uma aposentadoria. Este homem não tinha visão, porque ele andava só. Mesmo pós-graduado, ele não prosperava. Ele viu os outros avançando e ele regredindo. O que faltava no Jorge, advogado? O que falta em você? Se aliar a Deus, se tornar fiel a Deus nas primícias e buscar o Espírito Santo. Se você não honra a Deus em primeiro lugar, Ele não tem como lhe dar o Espírito Santo. Deus me colocou aqui, diante de você, para despertar essa fé inteligente que há em você, pois é a única ferramenta capaz de tirar você definitivamente desta pobreza. A fé inteligente no Deus vivo faz você despertar para uma vida digna de filho de Deus. Por isso que nós estamos neste propósito. Jericó vai cair e será domingo agora às 18 horas no Templo de Salomão. Chegue cedo. Se você não tem a muralha, adquira a sua, escreva esse problema antigo, porque ele vai ser resolvido através do poder de Deus, usando, claro, você e eu, a nossa fé. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É cada vez mais nítida a cegueira espiritual deste século que tenta incansavelmente provar que o errado está certo e que o certo está errado. Nas escolas, a luta pela ideologia de gênero tem tido mais peso do que a luta pelo aprendizado intelectual das crianças. Convencer de que o indivíduo pode negar sua natureza biológica, criada por Deus, se tornou pauta frequente para partidos políticos da esquerda. Enquanto isso, famílias conservadoras e fundamentalmente cristãs lutam para não anular os valores da família e fazer prevalecer os princípios divinos. E é aí que o cristianismo ganha cada vez mais ódio por parte daqueles que seguem o Deus deste mundo, pois consideram a Igreja do Senhor Jesus a grande ameaça que impedirá os seus projetos de se cumprirem. Ou seja, servir ao Senhor Jesus está se tornando sinônimo de conflitos e, em algumas partes do mundo, a ameaça tem sido mais acentuada. A Somália, Eritreia e Sudão estão entre os primeiros de uma lista mundial de perseguidores dos cristãos. Os moradores destes países do continente africano são vítimas de abusos e falta de garantias das práticas religiosas pelo simples fato de servirem a Deus. Sofrem preconceito, exclusão, violência e chegam ao ponto de serem privados de comida e água. Por lá, grupos extremistas já fizeram centenas de vítimas. Já são mais de 340 milhões de servos de Deus perseguidos em todo o mundo. Com essa triste realidade, já foi possível criar a Lista Mundial de Perseguição aos Cristãos 2021. E quem encabeça essa lista é a Coreia do Norte, líder de perseguição aos cristãos por 20 anos consecutivos. Quando o morador local é descoberto como cristão, pode ser levado para campos de concentração ou mortos com toda a família. Para os países contidos na lista, destruir as igrejas é fundamental para impedir a propagação cristã. Tudo isso com um governo que lidera tais atos. E com a pandemia, alguns países aumentaram as ameaças a quem professa a fé em Deus. No Paquistão, Índia, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a ajuda aos cristãos foi negada a ponto das autoridades locais restringirem o acesso a alimentos e medicamentos.
A China tem trabalhado intensamente para proibir a liberdade religiosa, chegando ao ponto de demolir templos, restringir cultos, impedir menores de 18 anos de congregar. Além disso, em algumas igrejas onde o culto é permitido, o governo comunista vigia os frequentadores eletronicamente, com aparelhos de reconhecimento facial nas portas das congregações, além de rastreamento via celular. Mas também existem países onde a cristofobia não é exposta. Ela existe de forma subliminar, por meio de decretos embasados em justificativas de zelar pela vida. Além disso, algumas pessoas sofrem perseguições em seu próprio convívio. São chamadas de fanáticas, caçoadas pela fé que professam e até humilhadas pelo fato de servirem a Deus. Mas tudo isso faz parte do cumprimento das Escrituras. O próprio Senhor Jesus foi perseguido, zombado, açoitado e morto por apregoar a verdade, que muitos não queriam aceitar. E é dele as palavras que afirmam que seremos perseguidos por amá-lo. Porém, a recompensa de tudo isso vem de forma divina. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.